Olha só, agora vamos falar da polêmica reforma da Previdência. Após a divulgação do desempenho da economia brasileira no ano passado, os especialistas acreditam na necessidade de urgência na aprovação. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro voltou atrás e decidiu que a idade mínima para a mulher se aposentar pode reduzir para 60 anos. Para falar sobre esse assunto, então vamos aqui falar com a advogada Fernanda Souza, ela que é especialista em direito previdenciário. Seja bem-vinda ao Sergipe no Ar. Obrigada, Samara. Bom dia aos telespectadores. Para ter essa oportunidade de falar esse ponto, né? Muitos especialistas acreditam que tem que aprovar urgentemente, mas a população não aceita muita coisa. Qual a regra geral dessa reforma? Bom dia. Bom dia. Muitos especialistas também não querem que essa reforma seja aprovada da forma como ela está sendo posta, né? Mas a PEC, que foi apresentada semana passada, traz regras muito duras e que vão prejudicar principalmente os mais pobres e as mulheres, né? A categoria que vai ser mais prejudicada é a das mulheres, que vai ter idades igualadas aos homens, ou aproximadas, a depender do tipo de aposentadoria, e os mais pobres, como os que recebem, por exemplo, os benefícios assistenciais, que a gente chama de LOAS. Não sei se vocês acredito, claro que vocês tiveram acesso à proposta, mas a população em geral não conhece detalhes. Muitas pessoas, o benefício LOAS, ele é recebido por pessoas que estão em situação de miséria, né? E esse benefício, que hoje é de um salário mínimo, na proposta ele vai passar a ser de R$400, né? Só quando a pessoa atingiu 70 anos de idade é que ele vai ser concedido num salário mínimo. Esse seria um ponto, assim, mais polêmico. Um dos pontos mais polêmicos, sim. Você que está aí do outro lado, tem alguma dúvida sobre a reforma da Previdência, que está aí todo mundo querendo aprovar? Alguns querem aprovar, outros não. Pode participar pelo WhatsApp aqui do Sergipe no Ar. Aqui na tela, participa e vamos tirar dúvidas aqui. Aposentadoria rural, então, qual seria a maior polêmica disso? Hoje, a aposentadoria rural ela é concedida às mulheres com 55 anos e aos homens com 60 anos de idade. E basta comprovar, existe a possibilidade da contribuição, mas ela não é obrigatória, basta comprovar a atividade rural durante 15 anos. Com a proposta, a cidade vai ser igualada para os 60 anos e a pessoa vai ter que efetivamente contribuir durante 20 anos para conseguir esse benefício. E a gente sabe, pelo menos aqui em estados do Nordeste, estados como o nosso, que a contribuição anual é de R$600, que daria R$50 por mês, né? E a gente sabe que a nossa população não tem esse dinheiro para fazer esse tipo de contribuição. É muito difícil a gente ver um aposentado rural pagando contribuição previdenciária, né? Que pagou contribuição previdenciária. Normalmente ele só comprovou o efetivo exercício durante aquele período, que vai aumentar e que vai exigir a contribuição. A aposentadoria por invalidez é outra grande reforma que aí... A aposentadoria por invalidez, ela vem de uma forma assim muito rígida e que nos leva a questionar se nisso aí o presidente não gostaria de voltar atrás, né? Porque o que é que acontece? A aposentadoria por invalidez de doença, as acidentárias não. Elas não vão ter problemas, porque elas são decorrentes de acidente de trabalho. Mas a aposentadoria por invalidez decorrente de uma doença comum, ela vai obedecer a mesma regra de cálculo que é danosa para todo mundo, mas para o da invalidez é pior. Hoje a proposta, a gente hoje se aposenta, o cálculo é feito assim. São os 80% maiores salários de contribuição da pessoa de julho de 1994 até a data que a pessoa vai se aposentar, retira os 20% menores, né? Refaz a média e incide fator previdenciário. No caso da invalidez, não tem incidência de fator previdenciário, por óbvio. A pessoa não escolhe quando vai ficar doente. Só que com a proposta, tanto as aposentadorias comuns como as aposentadorias por invalidez vão começar em 60% do valor, a partir de 20 anos de contribuição. Esse percentual ele vai subir ano a ano para que a pessoa contribua para conseguir 100%. É a história que tá na imprensa, né? 40 anos. Mas o aposentado por invalidez, e se ele ficar doente? Se ele tiver uma neoplasia maligna, né? Se ele tiver um HIV positivo que já desenvolveu os sintomas da doença e que é inclusive uma doença de segregação, né? Uma doença que a gente sabe que as pessoas não conseguem emprego.
Aí ela vai aposentar por invalidez e vai receber 60% daquilo que contribuiu naquele momento em que ela mais precisa. Que ela vai precisar de médico, ela vai precisar de plano de saúde, ela vai precisar de remédio. E ela não vai ter como conviver com isso. Pois é, e olha, ontem foi anunciado então o crescimento de 1,1% da economia brasileira. E aí há uma justificativa da aprovação da reforma da Previdência como sendo algo que salvaria, né, as contas. Qual a sua opinião sobre isso? Eu não vou dar, na verdade, nem é mesmo a minha opinião, mas é a opinião dos autores fiscais. Eles, inclusive, se colocam à disposição para debates. Que eles dizem que não existe déficit, né? Eles comprovam, eles provam, e são pessoas que estão vinculadas à União, né, ao governo federal. Eles dizem que não existe esse déficit e eles provam que isso não existe. O que acontece é grandes devedores que não são cobrados, têm dívidas perdoadas e a desvinculação de receitas, né, as famosas DRUs, que prejudicam muito a previdência social. A gente hoje, não é só a contribuição previdenciária, a gente, inclusive, saber que loterias, você joga na loteria. Sim. E uma parte daquele valor vai para a previdência. Então a previdência não está quebrada. Essa história é falácia. A gente não acredita. Vamos aqui, participação do telespectador, tem muita gente ligando, gente, participa pelo WhatsApp. Ó, muita gente ligando, eu não tenho como ver nem as perguntas, mas olha, o pai aqui, ele tem 65 anos, né? E vai poder se aposentar. Para ele poder se aposentar, ele tem que contribuir quantos anos? E com o passar dos anos, ele vai estar aí doente, ele tem algumas doenças. Qual é essa questão? Veja só, a regra hoje, ela permite a aposentadoria por idade, o homem com 65 anos, se ele já tiver 15 anos de contribuição, ele consegue se aposentar por idade, né? Com a regra nova, isso vai mudar. Hoje a gente tem dois tipos de aposentadorias mais comuns, que é a aposentadoria por tempo de contribuição, que exige uma idade mínima para o homem, um tempo de contribuição mínima para o homem de 35 anos e para a mulher 30 anos, mas não exige idade mínima. E existe a por idade, que exige 65 para o homem, 60 para a mulher e 15 anos de contribuição. Isso aí vai dar uma misturada. Agora a gente vai exigir, ele ontem voltou atrás, né? Mas o que está na PEC é que mulher 62 anos, homem 65 anos e um mínimo de 20 anos de contribuição. Perfeito. Que aí a gente volta àquilo que eu já falei lá atrás, os 60%. É uma negociação aí que está sendo feita para aprovar essa reforma. Vai muito ter obrigada. Que negociar muito. Muito obrigada então por sua participação. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês.